Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a primeira aula nesses tempos de isolamento social que nós estamos vivendo. Você do terceiro ano do ensino médio, eu vou pedir para você assim conhecer um pouquinho como é que vai funcionar a nossa rotina nesse período, tudo bem? E como que vão ser as nossas aulas e o que você precisa fazer em filosofia. Olha só, essa página que você está vendo aí, ó, aberta aí nesse vídeo, é a página do meu site. O endereço dele é profelipe.com.br. Você digita lá na barra de endereço do seu navegador, profelipe.com.br, olha, do jeito que está aqui. E aí você entra numa página que vai ter duas opções de escolas. Você clica no Silvio Marcondes. Aí entra exatamente nessa página que você está vendo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a minha figura. E aí você vai entrar aqui em cima. Se você estiver olhando pelo celular, ela está nesse cantinho de cá. Se você estiver no computador, é por aqui, ó, terceiro ano de ensino médio, primeiro bimestre, e aqui, aula 5, é onde nós paramos, tudo bem? Olha só, a gente até na sala de aula começamos com Sócrates, foi o nosso último assunto. O que eu quero fazer nessa aula aqui agora é a gente retomar um pouquinho alguns pontos principais sobre Sócrates e que vocês realizem aí alguns exercícios através de um link que eu vou colocar na descrição deste vídeo, tá? Olha só, Sócrates, né? Eu falei para vocês já que a filosofia ela se inicia com os primeiros filósofos que tinham uma preocupação com descobrir como a natureza funciona. Por isso que esses primeiros filósofos eram chamados de filósofos da physis, ou filósofos físicos, ou filósofos naturalistas. Por quê? A palavra natureza em grego é a palavra physis, da onde vem a palavra física. Tá certo? Esses primeiros filósofos, eles tinham como objetivo encontrar o primeiro princípio da natureza, a arqué da physis. Nós vimos Tales de Mileto, vimos Pitágoras, vimos Anaximandro, Anaxímenes, e assim por diante. Bom, agora a gente parte para compreender um pouco do pensamento desse cara que dividiu a história da filosofia em pré-socráticos e depois de Sócrates, que é justamente ele, o Sócrates, né? É importante conhecer a ideia de que Sócrates ele vai ter uma preocupação agora não mais com a physis, ele vai trazer ele vai mudar isso, esse aspecto na filosofia, né, que não é mais uma preocupação sobre a natureza especificamente, mas uma preocupação sobre o ser humano. Ou seja, ele vai inaugurar uma espécie de humanismo para a filosofia. Tá? O foco dos filósofos passa a ser agora o ser humano. Qual que é o contexto de Sócrates? Aqui na página eu coloquei uma biografia dele e um texto para vocês entenderem um pouco a questão contextual do Sócrates. Segue aqui depois um vídeo, né, que eu quero que vocês assistam, Grandes Pensadores Sócrates, e depois aqui uns links para você conhecer mais da história e algumas questões para você poder responder no caderno. Bom, mas vamos colocar aqui na imagem de Sócrates e falar um pouquinho sobre o contexto dele, né, por que ele ficou importante e tal, o que ele tem de peculiar. Primeiro fato curioso que a gente precisa ressaltar é que Sócrates ele não escreveu nenhum livro de filosofia. Né, digamos assim, pode ser talvez o único filósofo da história da filosofia que a gente estuda que não tenha escrito especificamente um livro. Nós conhecemos Sócrates através de outras referências, ou seja, autores que escreveram sobre ele. A principal fonte de conhecimento que nós temos sobre Sócrates foi um dos seus discípulos, que depois se tornou um filósofo muito importante, que é justamente Platão. Platão se utilizava nos seus escritos, em forma de diálogo, de Sócrates como um personagem. E muitos desses diálogos, principalmente os diálogos de juventude de Platão, trazem um pensamento muito próximo àquilo que era o pensamento de Sócrates propriamente dito.
uma coisa importante sobre o contexto de Sócrates também é que ele, digamos assim, vai se incomodar muito com um elemento do seu contexto lá de época, em Atenas, que é a questão da democracia ateniense. Por ocasião da democracia ateniense, onde o cenário político e o debate de ideias era algo muito importante, vai acontecer que muitos estrangeiros, de certa forma, aos olhos de Sócrates, mercenários, conhecidos como sofistas, vão em direção a Atenas para vender ali aos jovens, né? Eles visualizam uma espécie de mercado em expansão, de vender aos jovens uma técnica de convencimento, chamada de técnica retórica. Tudo bem? Essa técnica retórica é uma técnica de convencimento com base em argumentos, mas que muitas vezes tentava convencer não baseado numa verdade epistêmica, né, numa verdade de fato, mas baseado em afetar o sentimento, afetar o desejo, afetar a afetividade. Né? Ou seja, convencia, muitas vezes pelo medo, muitas vezes pela esperança, o que muitas vezes fazia com que a democracia ela não fosse, digamos assim, ela esses discursos levassem à corrupção da democracia, que as pessoas não tomassem as escolhas democráticas tendo em vista o bem comum, mas muitas vezes sejam essas pessoas manipuladas por esses discursos dos sofistas, né, com essas técnicas que os sofistas ensinavam aos jovens. Aos olhos de Sócrates, isso era muito perigoso, porque, de certa forma, era uma porta aberta para a corrupção na política. Bom, o que acontece? Sócrates, ele se incomodava demais com isso e, de certa forma, um dos seus discípulos, né, um jovem discípulo, foi até Delfos, diz a história, e lá o oráculo de Delfos revelou que o homem mais sábio de todo o mundo seria o seu mestre Sócrates. Esse discípulo voltou para ter com Sócrates e disse sobre essa revelação. Sócrates ele ficou muito, assim, de certa forma, incomodado, né, com o fato de ser reconhecido como o mais sábio de todo mundo, porque ele percebia que o que ele tinha era uma grande consciência da sua ignorância. Ele não se comportava como os sofistas ou como os sábios, né, de Atenas da época, que batiam no peito e estufavam, né, a voz para dizer os seus saberes, né, seus supostos saberes, defender as suas ideias e aparecer com uma certa autoridade de sabedoria. Sócrates era mais humilde e tinha essa consciência da ignorância que ele tinha, então ele se questionava: como posso eu, que nada sei, ser o mais sábio? Sendo eu que só sei que nada sei. Né? Então ele foi, motivado por essa revelação, procurar os sofistas, procurar os sábios da época nas praças públicas, né, nas ágoras em Atenas, e para ter lá uma conversa com eles, um debate, né, para investigar justamente essa revelação do oráculo. E foi justamente a partir de então que começou a se perceber que Sócrates, ele, através do questionamento, né, e de um reconhecimento do não saber, ele colocava os seus interlocutores numa situação, assim, muitas vezes de vergonha pública, né? Porque aqueles que supunham saber diante de Sócrates, era se revelado ali que eles nada sabiam. Então, o Sócrates ele sempre estabelecia um método de diálogo, né, chamado de dialética socrática, um método onde ele apresenta, onde é apresentada uma tese e depois o interlocutor vem com uma antitese e assim o debate vai acontecendo até chegar num determinado momento em que a tese defendida no início ela é contradita no final. E aí, neste momento, ocorre uma humilhação, um vexame público ali, né? É também conhecido esse método como tendo um elemento muito importante ali, que é a ironia socrática, né? Sócrates, ele sempre tem um comportamento irônico diante do seu interlocutor de aceitar como sendo verdadeiro aquilo que a pessoa diz e leva este argumento a um grau de absurdo, digamos assim. Bom, o que acontece?
A tese e a antitese, no início aí dessa dialética, são como que opiniões. A opinião de um lado, a opinião de outro, né? E um debate de ideias é feito com essas opiniões, as perspectivas de cada um. Porém, o que Sócrates defende é que quando se chega num consenso no final, se encontra a episteme, a verdade. E essa verdade era uma coisa que já se sabia, os dois interlocutores já conheciam, mas ela não era consciente, ela estava escondida. Por este método, então, Sócrates vai dizer que ele também pode ser considerado alguém que traz à luz, ou seja, traz da escuridão a verdade que está dentro do sujeito, trazendo ela à luz. A mãe de Sócrates, ela era parteira, né? Ela trazia homens à luz para nascer, para a vida de fato. E Sócrates, com esse comportamento, ele vai dizer que também ele é um parteiro de homens, né, de trazê-los da escuridão para a verdade. A palavra parteira em grego é a palavra maiêutica. Então, o método socrático também é conhecido como a maiêutica socrática, né, esse método de trazer da ignorância ao conhecimento, da escuridão de trazer à luz. Tudo bem? Então, essas são as ideias aí, né, interessantes aí sobre Sócrates. Uma das suas frases, só sei que nada sei, que até é o título dessa aula, é a gente entender que é a partir do reconhecimento da ignorância que é o primeiro passo para a gente conseguir se aproximar da verdade. Quando você tem, de forma cega, a noção de que você possui uma verdade, você fica inflexível a abrir mão dela e, de repente, a reconhecer que existe algo mais verdadeiro do que ela. Né? Então, o primeiro passo do sábio é reconhecer a sua ignorância e aí ele se abre para poder conhecer a verdade. Esse é um ensinamento importante do Sócrates. Essa experiência ela vai reverberar bastante na experiência platônica, sobretudo quando Platão ele vai narrar a alegoria da caverna, no livro 7 da República, tudo bem? Mas esse é um tema aí para uma próxima aula e quando a gente for entrar em Platão. Vocês têm anotação sobre Sócrates no caderno de vocês, peguem lá para relembrar. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para vocês responderem algumas questões sobre este tema que eu expus aqui na aula de agora. Tem algum texto ali filosófico para você interpretar e poder responder de uma forma simples ali a questão, para a gente poder ter esse feedback. Se tiver alguma dúvida, também na descrição desse vídeo tem um link lá para você poder fazer uma pergunta para mim e eu poder tirar essa dúvida sua. Tudo bem? Então até a próxima aula, até a semana que vem.